Olá, amores da Entizicada. Hoje nosso bate-papo é sobre política. E já eu vou estar falando aqui com o Claudir Maciel a respeito da caravana do União Brasil e também da pré-candidatura dele como prefeito de Balneário Camboriú. Claudir Maciel, obrigada por ter aceitado o nosso convite de estar aqui mais uma vez falando de um assunto que a gente quase não gosta, né? E hoje o Claudir veio acompanhado do Leonardo, o filhinho dele, porque não basta ser pai, tem que participar, né, Claudir? A propaganda da Gelol, né, Jane? Antigamente tinha uma propaganda da Gelol que era mas assim. Tem que ser assim, né? E hoje a babá não pôde ir, teve que fazer outro serviço, a mãe teve que ir no médico, o pai tem que participar. E aí tínhamos um compromisso com você. E eu trouxe o Leozinho para participar. Gente, ó, tá vendo? Isso aqui é bacana. Ó. É isso, é família. Não dá para deixar de ser pai, né? Para ser só político, né? Até eu vou entrar na dança aqui agora. Fala aí um pouquinho com o pessoal de casa, Claudir. Não, mas isso sempre fez parte da minha vida, Jane. Eu sempre participei bastante com meus filhos. Minhas filhas eu sempre maquiei elas, né? Sempre troquei fralda, mamadeira. Para mim, é sempre um prazer fazer isso. E o Leozinho, todo dia, eu dou comida para ele, ajudo a dar banho, faço dormir. Né? Então... eu acho que isso é muito importante para ele, principalmente. Léo, tu vai aprender aí, vai tomar o emprego do Vlad. Mas e o nosso encontro? Foi um encontro muito bacana. É sobre isso que eu gostaria que você falasse. Está firme e forte, é pré-candidato a prefeito pela União Brasil. Claro, a gente consolidou isso no último dia 25, com a presença do deputado Fábio Choquette, que é nosso presidente estadual, né, do deputado Marcos Rosa. Estavam presentes lá representantes de 7 partidos, né, vereadores da cidade, presidentes de partidos municipal aqui, e ali nós consolidamos, né, o projeto do União Brasil de participar das eleições majoritárias. Ali Juliana Pavan, André Meirinho, Leonardo Peruca, Medeirinho, vereador do PL, Leonardo Peruca, do PP, né, o vereador André Meirinho, do PP também, estava ali representantes do PDT, do PSB, enfim, né, estava um leque grande. Fiquei feliz de ver tanto do Partido dos Trabalhadores estava também, né? Exatamente, né? Então tínhamos 7 partidos representados ali, né? Isso demonstra que o propósito do nosso partido é justamente o de unir os diferentes, né? De unir com o objetivo de construir algo melhor para a sociedade, né? O nome já fala união. União Brasil, né? E o Brasil precisa mais do que nunca de união, né? Ontem eu estava vendo até uma amiga de lá de Itajaí, mandou um link de uma entrevista com o Piara, na TV BL, acho que é, e ele estava falando isso, né? Quando você é muito da direita ou muito da esquerda, você não consegue ver o todo. Acho que os extremos, eles você não consegue ver o jogo todo. E não vendo o jogo todo, você não consegue ter uma decisão mais acertada, né? E a gente percebe que, nesse momento de guerras, né, que a gente está vendo aí do Oriente Médio, a gente passa a ter certeza que guerras não constroem escolas, só destroem. As guerras não constroem hospitais, só destroem. As guerras não constroem uma sociedade, só destroem vidas. Não pode ser ferro e fogo, né? Então não tem que ter guerra, né? A gente tem que ter diálogo, a gente tem que ter convencimento, tem que ter estudo, experiência, né? E através do bom entendimento, construir sempre um ambiente melhor para todos. E essa conversa continua com as outras lideranças, com os mais outros do partidos. Que nunca, depois daquele encontro, né? Uma repercussão muito positiva. Então, a gente tem intensificado. Ontem nós tivemos mais uma rodada interessante, né, de discussão política, né, com personalidades importantes, né, que mais adiante vão se revelar e demonstrar que a união de todos aí vai apresentar para Balneário Camboriú para não ser administrado por um projeto pequeno grupo e também não administrarem
apenas para um pequeno grupo, e sim para a cidade toda. É exatamente isso, né? O que nós estamos vivendo no momento agora é de discussão da distribuição das riquezas de Balneário Camboriú, né? Porque uma riqueza muito concentrada não é interessante, né? As pessoas que moram aqui, os mais de 143 mil habitantes, segundo o IBGE, eles precisam participar dessa riqueza. E aí a gente fala assim, então é um comunismo. Não tem nada de comunismo, tem de humanismo, né? Mas como que eu vou distribuir a riqueza da quadra-mar aqui da região central? Olha, nós podemos até, através do plano diretor, levar essa experiência bem-sucedida de metro quadrado mais caro do Brasil para os nossos bairros. Por que não? Por que aqui tem que ter apartamento de 5, 10, 20, 50 milhões um apartamento? E lá no bairro você só pode construir uma casa até 2 andares, né? Às vezes uma casa em situações até precárias. Por que não levar esse padrão urbanístico, não dar essa possibilidade de quem mora lá, quem tem um terreno, né? Daqui a pouco tem uma sala comercial, tem um apartamento, tem uma moradia melhor e tem uma renda, né? É possível fazer. Qual é a outra forma de levar e distribuir essa riqueza? É através dos impostos arrecadados, das outorgas onerosas, em que a Prefeitura arrecadou de 2008 a 2022 mais de 850 milhões de reais só de outorgas onerosas, além do orçamento. Que já é grande. Mas é uma receita desvinculada, sem muito carimbo, né, que ela pode escolher onde gastar. Agora, ela não investiu nos bairros. Nós não temos nenhuma obra de envergadura dessas outorgas nos bairros da nossa cidade, né? Então, nós temos que fazer o seguinte: pode ter um mercado valorizado aqui? Deve, né? Devemos nos orgulhar? Devemos. Existe pagamento sobre isso? Existe. Onde é que nós devemos investir? No social. Então, hoje você vê mais que uma balneário em uma cidade só? Nós temos 2 balneários, ou mais de 2, né? Nós temos a balneário do Nascer do Sol, que é bonita, é linda, mas nós temos a balneário do Pôr do Sol, que não é tão bonita. Também não é tão linda assim, porque... Mas que deveria ser, igual Jericoacoara, né? A praia é linda, mas a gente não tem condições de desfrutar dela. Não temos problemas seríssimos no saneamento, nós temos problemas seríssimos na educação. Agora, com essa chuva, nós temos vários vídeos de escolas depredadas com goteira. Lamentável, né? A nossa educação no IDEB, segundo a pesquisa da LCD, né, que avalia o ranking de competitividade dos 410 municípios com mais de 80 mil habitantes, a nossa posição é de 331. Nós somos quase um dos últimos lugares no IDEB na qualidade da educação. Eu acho que nós deveríamos trazer a nossa educação para primeiro lugar, assim como é o metro quadrado da construção civil. Por que não? É um desafio. Agora eu vi que o prefeito anunciou que vai terceirizar o Hospital Ruth Cardoso. Um grande erro. Eu era vereador quando foi feito no município a terceirização com a Cruz Vermelha. Foi uma tragédia. Eu encaminhei a denúncia de rompimento de contrato, fui presidente da CPI, nós rompemos, né, 15 pessoas foram denunciadas na época, né, era um descaso total com a saúde pública, educação e segurança tem que ser gestão integral do poder público, não pode ser lucro, né? Isso não dá para mensurar lucro disso daí, nós temos que ter essa responsabilidade. Você apenas assinar um contrato e passar a responsabilidade da saúde para algum CNPJ, isso não vai resolver o problema da saúde. A saúde é muito dinâmica, né? A população cresce, as pessoas vêm a Balneário como turista. Nós temos problema aí na praia com essas viroses que contaminam milhares de pessoas, que elas precisam ter um atendimento, né? Então, nós vamos nos posicionar contrário a isso, porque saúde, educação e segurança tem que ser de responsabilidade do poder público, né? Você pode até terceirizar a execução de alguns setores, mas jamais você pode terceirizar a gestão desses setores. Até porque passar a bola para frente é muito fácil, né? É muito fácil, né? E daí, se der erro, não é problema meu.
É igual fazer eu tenho quem culpar, né? É igual fazer um filho e passar a responsabilidade. Não é assim. Você tem que pagar pensão, pelo menos, né? Então, você tem que participar da vida dele. E o que está se vendo é isso, né? Nós vamos nos posicionar. Espero que a Câmara não aprove isso, né? Que os vereadores entendam que já houve erros gravíssimos, não só em Balneário, mas em todas as terceirizações que houveram país afora, né? Por quê? Porque você terceiriza um contrato com uma estimativa de atendimento. Se passar daquela estimativa, a empresa não quer saber. Como aconteceu. A empresa não vai atender, ela visa lucro, né? O poder público não visa lucro. Então, se ele tiver que movimentar, remanejar recursos, aumentar o atendimento, melhorar, ele vai fazer, porque vai haver uma pressão política, uma pressão social. Agora, a empresa não tem que dar satisfação. É apenas contrato. Então, é lamentável que tenham anunciado isso, né? A prefeitura precisa dar conta de algum setor. Qual é o setor que Balneário Camboriú é bom? Qual é o setor de Balneário que é, em primeiro lugar, que é referência no nosso estado do país? Turismo. Não, turismo está recebendo 0,3% de orçamento. É? O que nós temos de turismo? Porque hoje, para o que tem é privado, nós não temos ações públicas, não tem, eventos de turismo, como tem Gramado, como tem Festival de Cinema, não tem. Oferecido gratuitamente para a população, né? Nós temos festinhas, já tivemos, né? Já tivemos, Balneário já foi bem mais destaque, né, na questão do turismo, já recebeu prêmios, né? Nós temos um turismo que vem por osmose para cá, vem porque gosta da praia, do modelo da cidade, gosta das obras privadas. Gosta da praia, não de se banhar, né? Gosta, não. Eles não têm essas informações como a gente tem aqui. Eu tenho medo de uma micose. Pense numa praia no Brasil, qualquer uma. Rio de Janeiro, Nordeste. A gente não sabe o que está acontecendo lá. Porque a nossa cabeça está aqui. E as pessoas de fora não sabem também desse nível de poluição. Né? Elas vêm achando que Balneário está mil maravilhas. E não está. Vem sem micose e vai para embora. Então, veja só, vamos lá, nós temos um orçamento para o ano que vem de 1,85 bilhões. Essa prefeitura não cuida do hospital, não cuida, a educação já privatizou, boa parte das vagas estão, né, não cuida da praia, não cuida do saneamento. Então não precisa mais de prefeitura, não precisa pagar mais imposto. Não é verdade? Está tudo privatizado. Tudo na mão da privatização. Então começa a haver um questionamento, né? Daquele que se elege dizendo que vai resolver o problema do povo e apenas assina um contrato passando o filho para outro. Passando o filho para outro. Não é problema o pai tem que cuidar do seu filho. Como você está fazendo aí com o Léo, né, Léozinho? Estamos tentando fazer com o Léo. Dá um trabalhozinho. Eu estou preocupada com o fio e tu não vai tomar um choque, Léo? Não, Léozinho, fica aqui com o papai. Mas isso é legal, porque eu já vi muita mulher passando por isso, né, Vlad? Agora é o homem tomando um baile aqui. Né, Léo? E o Léo tem uma energia com ele, né, Léozinho? O Léozinho tem, como toda criança. Mas eu vou te dizer uma coisa, agora eu vou falar. Se você não tiver condição de cuidar do teu filho, como é que você vai cuidar dos filhos de uma cidade toda? E se nunca teve uma empresa, nunca administrou nada, como é que vai administrar a prefeitura? Não tem como, né? Esse é o problema. Se você paga para alguém cuidar dele, você quer pagar para outros tem que cuidarem. ter know-how. Eu, na minha opinião, o prefeito tem que ser o secretário de saúde. Né? Ele tem que ser o secretário da educação. Ele não tem que nomear alguém e depois abandonar lá. E ele é que tem que estar presente nas escolas, ele tem que Não ele só tem pela que internet, conhecer. né? Na internet não só assim, nomeei, eu sou o patrão, nomeei um cara e agora ele é o secretário. O secretário é o prefeito. O prefeito tem que cuidar do saneamento. O prefeito tem que cuidar da geração de emprego, tem que cuidar da cidade. Na tem verdade, que estar presente. a gente vê a maioria dos empregados, porque, na verdade, o prefeito nada mais é do que um funcionário do povo, eleito pelo povo e pago pelo povo para cuidar da cidade. Ele é o gerente da cidade, né? E não está presente, né? É difícil, né? Não está. Ele nomeia alguém lá e abandona no cargo. Fica 6 meses, 8 meses, 1 ano sem atender o secretário dele. Não funciona. Você pega um presidente de uma multinacional que tem aí 1000 unidades, ele tem procedimento, ele tem processo, né? Ele tem lá os gerentes dele de cada filial, mas ele tem que ser o cara presente, né? Os construtores que nós temos lá na cidade, eu conheço todos, né? Dou bem com todos, e eles atuam do mais alto escalão ao mais baixo, ao chão da fábrica.
Eles sabem tudo o que acontece. É por isso que são Que dá excelência no que fazem, né? Mas é o dono da empresa. São eles que lidam com os corretores, eles são os principais vendedores do produto deles, né? Todos eles agem dessa maneira. Não tem como um prefeito ser eleito e dizer, olha, agora eu tenho 400 cargos de confiança aqui, eu vou nomear um para cada setor e cada um que se vire. Vira uma torre de Babel. Ninguém se entende. Fica complicado, fica difícil. Exatamente isso. Aí alguém está te pagando para fazer uma coisa que você está passando para os outros, passando a bola para frente. Você está recebendo para fazer uma coisa sem fazer. Aquela história de que, né, me engana que eu gosto. Fazendo que faz de conta que está fazendo, mas não está. O Balneário precisa mudar e tem muita coisa para mudar, né, Claudinho? Eu acho que nós temos que melhorar, né? Nós temos que melhorar setores, a prestação de serviços públicos, né? Na saúde, na educação, não sou eu que estou falando, são os números que estão aí, né? Nós temos que melhorar isso, nós temos que ampliar, né, as riquezas de Balneário para os bairros da nossa cidade, né? Nós temos que permitir que todo mundo participe, que todos tenham oportunidade, porque uma cidade rica, eu tenho dito, não é aquela em que a riqueza está concentrada, mas é aquela que gera oportunidade para todos. Né? Para toda a população ficar feliz. População. Vou te dar um exemplo, né? Pessoal, controverso, agora estão discutindo fazer corredores nas avenidas só comercial, prédio. Por que não fazer um prédio comercial na região da Vila Real? Né? Veja só, ao invés de fazer na Avenida do Estado. Além de levar o serviço, a geração de emprego lá para aquela região, o desenvolvimento, vai enriquecer a própria região. A mobilidade seria bem melhor do que você certeza. ter que andar ali na Avenida do Estado, né? Na Avenida Brasil. Achar um estacionamento e tudo. Exatamente, já não tem estacionamento. Eu já venho gravar, já vem de Uber, né, Vlad? Qual é o não tem como impedimento, o crime de levar isso para lá? Né? Você pegar na região ali da Univale, entre bairros do município e Vila Real, e você poder fazer ali uma torre grande que congrega aí uns 40, 50 andares, né, que bote lá umas 200, 300 salas que tenham ali locais de trabalho, que gerem emprego e que desenvolva aquela região. Pode fazer vários nichos desse. Na região da Barra, do Nova Esperança, por que não fazer? A mobilidade lá é bem melhor do que nessa região central que nós temos. E não precisa impedir aqui, é só permitir que se faça lá também. E o Leozinho agitando, né, Léo? Achou o pisca-pisca ali. Dá para ter uma ideia de como é que é em casa, né? Ô, Léo, tu veio para deixar teu pai de cabelo branco, né? E é uma beleza, né? Fala um pouquinho, Léo. Fala. Oi? Fala um pouquinho. Tem que ser... Gente, mas é isso aí, ó. São visões diferentes, ideias diferentes. E o Claudir tem escutado muito outras lideranças. Tem andado no meio da população. Pois é, eu esqueci, tem caminhado no meio da população. A gente anda no meio do povo, a gente escuta. Não tem como fazer pelo povo se você não escuta eles. Como é que você vai conhecer a demanda? E qual que é a tua relação com o Camboriú? Como é que é? Porque você sabe da importância das duas cidades. A maioria dos meus amigos são Camboriú, né? E não há, assim, ó, houve uma divisão lá em 64. O erro já aconteceu. Houve uma divisão. Camboriú quis ficar com o colégio agrícola e perdeu todas as praias, né? E Balneário se tornou uma cidade rica financeiramente. Mas Camboriú tem um patrimônio extraordinário, que é a extensão territorial, onde tem espaço ali para criar algum distrito industrial, né? Aquela região do Rio do Meio que liga Itajaí. Rio do Meio, Várzea do Ranchinho. Várzea do Ranchinho. Mudar o plano diretor. Exatamente, né? Onde nós possamos ter algum parque tecnológico, a gente possa desenvolver programas de moradia acessível, desde que haja um transporte integrado com Balneário Camboriú, onde nós temos a obrigação e o dever de, juntamente com Camboriú, tratar a questão do saneamento, né? Eu defendo há muito tempo que a Imasa, que tem uma receita de 169 milhões para o ano que vem, ela tem capacidade de endividamento, ela poderia financiar o esgoto de Camboriú, né? A coleta e o tratamento. Já que foi feito um contrato errado. Ficar com a receita, né? Ficar com a receita e então Balneário ia restituir o que investiu, Camboriú ganharia o saneamento e o Rio Camboriú voltaria a respirar. Ter vida.
né? Um rio que eu me criei ali, aprendi a nadar no rio, ali na região onde tem a ponte, sabe, que liga o barranco. Uhum. A gente ia ali nadar, tinha uns 10, 11 anos, e a gente pegava, levava só um pouquinho de sal, amarrava no cordão do shorts, passava o dia na rua. E a gente pegava lá uma ostra, tirava a carne dela, metia na pedra, que tem uma pedra no meio, e puxava um lagostinho ali. Essa foi a nossa infância, né? A minha infância foi assim. Então, isso pode voltar a ter de novo, pode ter peixe pulando ali, basta que seja eleito com prioridade. E Balneário tem que participar disso, né? Porque mãe, a água, né, que nasce em Camboriú termina no mar. O esgoto que nasce em Camboriú também termina no mar. Então, nós temos que tratar esse assunto de comum acordo. Tem que ser, né? Porque eles dividem muito as eu queria coisas que e tu uma fosse cidade prefeita lá de Camboriú, Jane. Você tem essa andança no meio do povo, você tem essa ligação com o povo, essa sensibilidade do povo. Eu né? sou apaixonada por Camboriú. Eu tenho um amor fora do normal pela cidade onde eu vivo, e eu disse que eu seria muito hipócrita, muito demagoga, se eu dissesse que não seria também para mudar a vida de todas as pessoas que eu conheço, que eu ando no meio do povo. Eu gostaria de que a minha filha pudesse estar numa escola pública, receber uma educação de qualidade, que hoje é a realidade, inclusive, de algumas mães de Camboriú, e você sabe disso, acabam, inclusive, vindo para Balneário. Uma me pediu ontem. Aliás, ela estava estudando uns 3 anos. Agora elas trabalham que é de aqui, as mães podem ajudar a construir Balneário, mas não pode ter os seus filhos nas escolas daqui. Isso é outra coisa, o hospital na terceirização não vai atender quem mora em Camboriú. Que justiça é essa? A pessoa passar a sua vida construindo esses prédios, essa riqueza de Balneário Camboriú, e depois precisar de um atendimento de saúde não pode ser atendido, porque mora em Camboriú. Mas se ele não trabalhar aqui, Balneário não tem mão de obra mais. Né? A mão de então obra é a música do Zé Geraldo. Tá vendo aquele prédio, seu moço? Difícil, moço. É bem isso. Eu também trabalhei. Pecado isso. Né? É um pecado conduzir dessa maneira. Eu defendo que Balneário Camboriú e Camboriú constituam um consórcio intermunicipal. Como deveria ter sido já na água, né? Já da água. Como já deveria ter nós sido propusemos. Eu Câmara de Vereadores de um Camboriú consórcio, rejeitou. A Câmara rejeitou. Eu lutei por um consórcio e defendi um consórcio intermunicipal. Se nós fizermos assim como isso, a segurança pública poderia ser resolvida se nós através fizermos do isso e a gente avançar numa agenda verdadeira e séria, nós seremos a melhor região do país. Camboriú tem um potencial gigante. Nós vamos ter dinheiro financeiro, nós vamos ter patrimônio, Camboriú tem, né? Nós vamos ter adensamento aqui, mas nós vamos ter área em Camboriú para poder expandir. Né? Nós podemos discutir um plano diretor de comum acordo aqui e ter a acomodação para toda a gente que mora lá e que mora aqui. Porque nós somos mãe e filhas, né? Uma cidade depende da outra. Uma filha que saiu de casa ficou rica e ingrata. Rica e ingrata. Não ajuda a mãe. Não ajuda a mãe. É mais ou menos isso. Eu falo assim, às vezes eu sinto e acho que Camboriú já perdeu um tempo que não poderia ter perdido. Camboriú poderia já estar gerando muito emprego. Muito emprego. Já poderíamos ter uma receita bem diferente. O hospital tem que ser o hospital comum para nós. Para investir na educação, para investir na saúde, porque saúde... Primeiro, se você não tiver saúde, você não tem condições de sair para a rua para trabalhar, para botar comida na mesa. Claro. Né? Eu já começo por aí. Se o teu filho ficar doente, você não tem condições de sair para trabalhar. Então, a saúde é uma coisa que todo mundo fala. Acaba que todo mundo diz assim, esse discurso de política é sempre a mesma coisa, saúde e educação. Gente, saúde e educação são prioridades, ou deveriam ser. Porque na vida de um pai de família, de uma mãe de família, essa é a prioridade. Se eu não tiver saúde, eu não tenho, mesmo que eu tenha um emprego, eu não tenho condições de sair e de trabalhar para botar o sustento na casa. Exatamente. A educação e a cultura, juntas, elas transformam a realidade de um país. A gente fala tanto da falta de consciência ambiental, e eu vejo isso até em Camboriú, que as pessoas falam tanto, peraí, mas as sacolas, os lixos, eles não foram parar ali sozinhos, não foi um funcionário público que jogou, não foi o prefeito que foi lá jogar. A falta de conscientização. Mas de que forma a gente pode tratar isso? Através da educação. Então, levar a cultura
né, uma ponte, até com peça de teatro, alguma coisa que chame a atenção das crianças. Há muito tempo atrás, eu acho que o Claudir conheceu o projeto Jacamasa. Sim, o Jacamasa. O jacarezinho. Aquele jacarezinho, de certa forma, fazia um sucesso nas escolas. É um meio. Mas eu digo, nós temos que criar outros mecanismos, porque se nós levarmos isso para as escolas, os nossos filhos tiverem uma boa educação, o futuro da cidade será outro. Perfeito. Quinta-feira passada, eu fui convidado para falar para um grupo de empresários do escritório da Agrega, né, o escritório do Rio de Janeiro, que representa a XP, né, uma das maiores corretoras do país aí. E sobre ambiente de Balneário Camboriú, para investimento futuro. E eu estava falando o seguinte: dizem que o homem, e claro, a mulher, são frutos do meio em que vive, porque a existência precede a essência. O que isso quer dizer? Se você vive num ambiente ruim, a chance da tua vida dar errado é muito grande. Né? Se você vive num ambiente com regras, uma família, por exemplo, em que o pai e a mãe são equilibrados, o pai e a mãe trabalham, o pai e a mãe ensinam valores a seus filhos, é bem diferente. Você vai ter uma criação melhor, não é assim? Do que você assim. Viver numa família desestruturada. E isso serve também, se a família é a célula da sociedade, serve também para a sociedade, para a cidade que você vive. Exatamente. Né? E aí eu estava dizendo lá para eles que lá na década de 60, né, em 69, foi apresentado o planejamento de Balneário Camboriú, planejamento viário, só de ruas retas, curtas. Nós tivemos também em 74 a aprovação do Código Tributário, do governo Gilberto Meirinho, do plano diretor, e um plano diretor liberal, mas com regras. O que quer dizer isso? Se você tinha um terreno de 1.000 metros, você poderia fazer X andar. Mas se tinha um terreno de 2.000 metros, você poderia fazer 2X. Né? Então, isso é respeitar o mercado. E desde a década de 70, Balneário se tornou uma referência na construção civil do estado de Santa Catarina e hoje é do Brasil. Né? E nós começamos a ter consciência, por exemplo, da coleta do lixo, de que não pode ter lixo na rua. Esses dias eu saí da minha casa, do estaleirinho, comi uma ameixa, eu estava no carro e o caroço na mão, eu poderia ter jogado na rua, não joguei. Fui jogar na lixeira do meu prédio, quando cheguei aqui no balneário. Né? Porque nós já criamos uma consciência que lixo é no lixo. Não é porque eu pago o condomínio do meu prédio que eu vou jogar lixo no corredor. Não é porque eu pago impostos na minha cidade que eu vou jogar lixo na rua, que eu vou entupir o esgoto. Então, essa consciência faz com que nós possamos ter uma sociedade melhor, um ambiente melhor. Não é? Diferente de regiões que perderam o controle social, como o Rio de Janeiro, né? E outras regiões do país perderam o controle. Né? Não há mais exemplo. Né? No Rio de Janeiro você tem 5 ex-governadores presos. Que exemplo que vai ter isso? Né? Então, é a família desestruturada, é a família social desestruturada. Já começa, eu acho que a população, a sociedade começa a achar normal, né? É aquela frase que eu escuto muito, e eu tenho escutado muito ela agora quando eu vou discutir política com alguém: roubou, mas fez. Roubou é ladrão. Ou mudaram agora. Para mim, é a mesma coisa que dizer que roubou, mas fez, é a mesma coisa que dizer: Cláudia, eu vou roubar teu carro, mas se eu passar por você, se você estiver perto, eu dou uma carona. Umas coisas que não cabem, né? Eu roubei teu carro, tô de boa, mas eu até posso te dar uma caroninha. Né? Eu roubei o dinheiro público e vou fazer uma coisinha por você. Isso, eu vou te ajudar. Que ajudar, gente, primeiro que você está recebendo para administrar o que é de uma cidade toda. Não é só. É igual quando a gente vai em Brasília buscar recurso na bancada catarinense de deputados e de senadores, e você tem que implorar como se o dinheiro fosse deles. E aí eles dizem assim: ah, não, mas eu tenho compromisso lá com a minha região. As famosas emendas secretas. As emendas. Daí eu falo: peraí, vamos começar essa conversa do zero. Primeiro que o dinheiro não é seu, deputado. O dinheiro não é seu, senador. O dinheiro é nosso. É para ajudar o meu estado. O senhor não pode decidir. Eu não vim aqui te pedir um favor. Eu vim aqui te pedir uma fatia do que é meu por direito. Do que é da minha cidade, do que é da minha região. Mas não é esse entendimento. Mas hoje, a política é o retrato mais... Os políticos, né? São o retrato mais fiel da sociedade.
A nossa sociedade se perdeu um pouco. E nós precisamos resgatar esses valores, não com mentira, não com enganação e não com demagogia. Porque hoje parece que todo mundo tira uma foto com a esposa lá mesmo, sem nunca ter respeitado ela, e tira foto com qualquer político que é Deus, pátria, família e amor. Inclusive, outro dia eu coloquei, a coisa ficou tão feia, para se manter no poder, as pessoas usam os filhos, usam uma Bíblia, usam as esposas, usam a família para se manterem no poder. A única coisa que elas querem, coisas que às vezes eles nunca valorizaram, é se manter no poder. Deus, pátria, família e amor. Não bota Deus no meio disso. Chega em casa, bate Deus na já mulher. tem tanta coisa importante para cuidar. Sabe, não usa o nome de Deus, que ele é tão poderoso, para uma coisa que às vezes você está fazendo tão sujo. Eu até, inclusive, coloquei na minha rede social. Eu falei, não, garota de programa agora e as amantes viraram tudo família. Porque vai enganar quem? Só o povão lá que não sabe. O cara se veste lá, bota uns ternos, tira foto com fulano, porque é de um determinado sigla partidária, que hoje eles estão numa sigla, amanhã estão em outra, como se sigla mudasse o perfil da pessoa, o caráter dela. Não, é porque eu vou lá, o fulano defende isso, isso e aquilo. Já trocou de mulher, às vezes, umas 300 vezes. Ou se não trocou de mulher, não respeita a mulher que tem, não respeita os filhos, não respeita a casa, não respeita a população. Se o cara não respeita a família dele, como é que vai ter respeito por mim? E daí é aquela coisa de falar o que o povo quer ouvir. Sabe que é o problema, às vezes, da gente? É que a gente acaba entrando num teatro tão grande que a pessoa ser verdadeira na política é um pecado. Você concorda comigo, Claudio? Diz que teve uma festa no interior, gente. Aí um alemão levou uma garota de programa lá, do Baixo Meretriz. Né? E aí a turma ficou, né? Os casais tudo reunidos ali. Tá? Chamaram ele pro canto e falaram, ô meu amigo, como é que tu vem numa festa de família e traz uma mulher suspeita? Ele falou, suspeita é de vocês, a minha é puta mesmo. Falou a verdade. A minha não tem, eu já estou sabendo o que é. Mas assim, ó, poxa, isso tem me irritado tanto e as pessoas têm comprado essa ideia de uma sigla partidária ou de um grupo de pessoas. Balneário Camboriú, já ouvi falar que a política de Balneário Camboriú ela foi criada e comandada por um pequeno grupo, que eu já ouvi falar, inclusive, no grupo dos 12. Não sei que 12 são esse apóstolo, que é. Eu também não sei, nunca. Que, inclusive, já ouvi falar, mas não sei quem são. É esse grupo que decide a política de Balneário Camboriú. Gente, como que a gente vai comprar uma ideia dessa? Quem decide uma política é a população. Mas eu, com 4 mandatos de vereador, já secretário do município do estado, eu não sei quem são. As pessoas vêm falar para mim, eu também não, mas é uma coisa que me deixa até curiosa, eu sou bem curiosa. Pois é. Agora o império rompeu, né? Os amigos se tornaram inimigos e chega a política, inimigo vira amigo, amigo vira inimigo e o negócio fica a coisa mais linda do mundo. Falar a verdade é o que estressa. Só que quem paga essa conta toda é o povão lá que não sabe, que é influenciado por essa gente. As pessoas não conhecem as pessoas de verdade. Elas compram uma ideia. Comercial de margarina. Sabe o comercial de margarina? É que os políticos estão fazendo. E tá errado. E a população está comprando aquela ideia do comercial. Né? O Happy Day. E as pessoas estão comprando essa ideia. Gente, isso não é verdade. Você tem que aprender a ver, a buscar um pouco mais de conhecimento, não acreditar em tudo que escuta. Porque hoje, quando alguém vem falar mal de mim, porque você está no governo, é o governo que vocês elegeram, peraí, vocês escolheram. Camboriú, Claudio, eu fui uma opção. A minha parte eu fiz. Eu fui uma opção na eleição passada como candidata a prefeita. As pessoas não quiseram. Eu tive que o quê? Não quiseram naquele aceitar momento. Naquele momento. Mas eu disse que as pessoas às vezes hoje querem reclamar. Para mim, eu penso assim, vocês tinham outra opção. Vocês não, né? Vocês escolheram. Mas pode então ter tem que também. aceitar até o final. As pessoas às vezes são induzidas a isso. Sabe o voto útil? Eu vou votar no Claudir para o Molina não ganhar. Eu não gosto do Molina. Mas existe. Ou então eu vou votar no Molina, porque o Molina tem um dinheirinho lá. Molina tem condições de investir, eu vou votar no Molina para o Claudir não ganhar. Eu não gosto muito do Claudir. E assim e esse é o erro. Mas existe, desde o Brasil colônia, Brasil império, né, Brasil repúblico, existem as elites, né, os partidos, os grupos que se organizam em todas as instâncias. Os poderosos. Poderosos, para botar os grupos dos 12, né,
Mas por que grupo dos 12, se nós temos 105 mil eleitores? Né? Então vamos falar para a população. Como que um grupo mas de há 12 um rompimento, pode mandar mais que... Mas há um momento que é muito, a gente acha que é muito antigo, mas não é, bem recente, que é essa revolução tecnológica, da gente poder estar falando aqui, daqui a pouco todo mundo tem conhecimento. Né? Então, esse domínio, né? Porque eu vou ser candidato porque o meu pai quer, eu vou ser candidato porque o prefeito está saindo e quer deixar o sucessor dele, para mostrar que ele é que manda. Ele sai, mas continua mandando. Você tem que romper com isso. Você tem que ser candidato, tem que ser eleito se tiver proposta, se tiver a condição de apresentar soluções por uns graves problemas de balneário que são antigos e não tiveram solução ainda. Feito isso, né? Eu tenho falado, né? Andado na cidade. A minha aliança, eu falo para o Molina, que a gente começou a andar no novembro do ano passado, e tantas pessoas pediram, a nossa aliança tem que ser com o povo, esqueça os políticos. Né? A gente vai conversar para tentar dialogar e juntos construir soluções, mas não vai ter que dependência. Tu tem que ter conversa com o povo direto da cidade, falar com as pessoas que precisam. Um minuto, né? Ele está dizendo. Pode, então, o que nós vamos fazer agora? Deixar uma mensagem? Deixar uma mensagem de Natal. Né? De Happy Day para as famílias, né? Mas uma mensagem de 2004. 2024, desculpa. Uma mensagem para 2024 que possa ser esperança. De um ano sempre melhor, né? Que a gente possa torcer que o mundo encontre a paz, que o Brasil cresça, que as pessoas que não têm emprego tenham acesso ao emprego, as que não têm a saúde tenham acesso à saúde e assim por diante, né? Que a gente possa estar em 2024 melhor do que em 2023 e assim sucessivamente. Claudir, muito obrigada mais uma vez. Te desejo todo sucesso. Você sabe disso. Eu acho que você tem um potencial gigante porque você sabe ouvir. Exato. Porque não adianta só falar. Quem ouve mais, faz mais. Eu acredito nisso. Gente, eu quero agradecer todos vocês, meus amores, que estiveram comigo durante esse ano inteirinho de 2023. O Vlad me aturando aqui, o Lacerda, o Erivelto, toda a equipe do portal. Vlad! Toda a equipe do portal Fala Litoral e todos vocês que estão nos acompanhando. Muito obrigada. Um beijo no coração de vocês. E eu desejo assim, o melhor Natal, o Natal mais abençoado por Deus na vida de cada um de vocês e que o próximo ano seja próspero, seja com muita saúde, muita paz, muito amor no coração e que a esperança possa voltar para o coraçãozinho de vocês. Um grande beijo. Amém. Fala bem, Leozinho.